E aí, tudo bem? Se você é empresário ou empresária, fica aqui comigo assistindo esse vídeo porque eu tenho um recado muito importante para você. Se você não gosta de gastar dinheiro à toa, então esse vídeo é mais importante ainda. Seguinte, durante muitos anos eu vi diversos empresários pagando multa por conta de besteiras, por conta de erros simples nas informações que são enviadas para o fisco. E uma das informações que causam mais multas são as informações relativas ao inventário. Eu estava inclusive conversando com um empresário há pouco tempo atrás, onde ele estava me dizendo: Everton, eu acabei tendo que pagar uma multa referente ao inventário do ano passado, e conversei também tanto com esse empresário quanto com o contador, e eu percebi que o que aconteceu é que a Cefaz esperava um valor e o inventário que foi enviado foi de outro valor, e por conta disso ele acabou pagando essa multa. E o que eu quero deixar claro para você é que o fato de você não controlar corretamente as suas informações, o fato de você não controlar minuciosamente as suas informações, com certeza faz com que você mais cedo ou mais tarde acabe pagando uma multa ou outra. E o que tem me surpreendido é que, pelo menos aparentemente, a cada ano que se passa, eu vejo mais empresários pagando multa por conta de erros simples. Eu queria começar aqui, a galera está aqui reunida, eu queria começar conversando com o Cícero, perguntando: Cícero, você também entende, você também enxerga que a cada ano que se passa, mais empresários tem sofrido com essa questão das multas nos inventários ou em outras informações qualquer? Ou você tem percebido que está do mesmo jeito? Como é que você enxerga? Na verdade, vem aumentando. Por quê? Devido ao avanço da tecnologia e também o avanço das mudanças na contabilidade. Infelizmente, os empresários e os responsáveis pelo setor fiscal da empresa, eles não estão conseguindo acompanhar. A desorganização também é uma causa disso. A maioria dos empresários ou responsáveis pelo setor fiscal da empresa, eles costumam deixar muito na mão do contador e eles passam a não entender como aquilo funciona. Um exemplo, o inventário. A maioria dos empresários, eles se preocupam em entregar o inventário. Eita, eu tenho que entregar logo, eu tenho que entregar rápido para não ultrapassar o prazo. Mas eles esquecem de verificar a forma correta de ser entregue, quais os cuidados corretos que tem que ser abordados antes da entrega do inventário, como calcular o valor aproximado. Geralmente o pessoal deixa muito isso na mão do contador, mas na verdade eles têm que fazer isso em conjunto com o contador. Eles têm que também entender como se calcula isso e eles também têm que ter uma base para comparar com a do contador e não deixar extremamente na mão do contador. Os profissionais contábeis também, eles têm que passar mais informações sobre isso para os seus clientes, para eles também poderem entender e trabalhar em conjunto com o contador. Devido à contabilidade estar avançando de forma muito rápida, se eles não pegar esse perfil de se atualizar também, de entender como é que funciona isso junto com o contador, a cada ano que se passar ele vai sofrer multas e multas cada vez maiores. Então tem que ser mudado, na verdade, na minha opinião, essa cultura, organização e entendimento contábil junto com a contabilidade. Entendo. Não esperar só da contabilidade, e a contabilidade também não pode esperar só da empresa. Às vezes também ocorre do empresário não ter muito conhecimento e esquecer de enviar alguma coisa e tal, e o setor contábil tem que estar também de olho nisso e cobrando para ele: a gente percebeu que a essa data não foi enviado esse determinado arquivo para a gente, é importante você enviar até essa data X, qual a dificuldade que você está tendo. Eu acho que é basicamente isso, está ocorrendo mais esse aumento aí nas multas devido a essas falhas: organização, conhecimento, estar se atualizando e trabalhar em conjunto com a contabilidade, no mesmo entendimento que a contabilidade trabalha. Entendo. Curioso, Cícero, que na conversa que eu estava tendo com esse cliente, ele estava me dizendo: Everton, a partir desse mês
eu estava conversando com o meu contador e a partir desse mês eu vou controlar junto com ele qual foi o total de compras que eu fiz no mês. Você declarou qual foi o total de vendas que eu fiz no mês. Deixa eu ver o que foi que você colocou no seu programa para eu conferir se está correto. Então, um problema muito grande de muitos pequenos empresários é que eu acho que para evitar trabalho, eles acabam jogando tudo nas mãos dos contadores. Muitas vezes eu já fui conversar com vários empresários para dizer que o empresário ele tem que puxar parte, pelo menos parte da contabilidade também, para o lado dele, para o lado da empresa, para ele não jogar só nas mãos do contador. E sempre quando eu vi situações em que o empresário ele procurou se eximir de obrigações ou se eximir de trabalho, ele sempre procurou jogar tudo nas mãos de outras pessoas, eu sempre vi isso resultando em problemas. Então veja que esse empresário com o qual eu estava conversando, ele se atentou para isso agora, mas se ele tivesse se atentado para isso antes, talvez esse problema não tivesse acontecido, não é? Mas eu entendo que o problema não é só de querer, o problema é que o conhecimento em contabilidade, principalmente de contabilidade para empresários, ele é muito escasso. E a contabilidade também ela é cheia de termos técnicos que faz com que os empresários, quando começam a estudar alguma coisa sobre contabilidade, acabem se atrapalhando um pouco. Matheus, o que é que você tem a dizer para a gente a respeito de conhecimentos de contabilidade para empresários? Você acha que é fácil encontrar, que não é fácil? Você acha que os empresários entendem de fato ou é mais ou menos quando uma pessoa comum conversa com o médico fala e a gente acaba não entendendo nada? Como é esse cenário que você imagina? Cara, antes de falar sobre esse cenário, eu queria só falar um pouco sobre o que vocês falaram. Sobre essa questão aí, geralmente gira em torno de 3 itens, que é a falta de conhecimento, que é como você falou, falta de organização e a falta de comunicação com a contabilidade. O que é que acontece? Os empresários hoje em dia, eles deixam para fazer as coisas ou quando dá um problema, quando tem uma multa, ou quando é em cima da hora. Apesar de, por exemplo, o inventário ser no final do ano, você não precisa deixar para correr atrás só no final do ano. Porque você, ao invés de, como essa pessoa aí que você conversou e teve esse problema, ele falou que ia conversar com o contador a partir de agora. Se ele viesse fazendo isso antes, ele já tinha evitado. Por exemplo, a cada 2 meses, por exemplo, ele está lá, solicitar o relatório do contador, como é que está a situação da empresa dele, fazer uma pequena auditoria em relação a essas partes fiscais. Eu entendo que isso acontece pela falta de informação, que é como o Cícero falou. E essa informação, você já pegando o ponto que você falou, associando, ela não é de fácil acessibilidade. Você não consegue encontrar informações que pode dizer assim, falando a mesma língua do empresário. Geralmente é coisas mais focadas no pessoal de contabilidade que você encontra. Você não encontra conteúdo fiscal relacionado a empresários, falando para empresários. Você encontra um contador falando para outro contador. E aí o que acontece é que eles podem até pesquisar, só que pelo fato de não estar falando a mesma língua dele, está falando mais termos técnicos, um pouco mais complicado para eles, fica mais complicado para eles entender. E aí, como eles não entendem, como é um pouco difícil deles encontrarem, e eles também não têm essa boa comunicação com o contador para dizer, pesquisei isso aqui, tive essa dúvida, tem como tu me explicar melhor? Aí isso acontece que eles acabam deixando de lado e vai só se acumulando. E aí no final, quando tem para resolver, já é porque aconteceu já uma multa, ou então está perto de acontecer, foi notificado, e aí o pessoal tenta correr atrás já quando tem um problema para resolver. Ao invés de tentar antecipar a solução de um possível problema, eles tentam se informar apenas quando acontece algum problema. E aí aconteceu algum problema, ele vai lá, se informa o suficiente para tentar resolveu, pronto, acabou ali. Ele não busca mais evitar outros problemas ou então aprofundar nos conhecimentos relacionados. Entendo. E isso ocorre também voltando por conta da falta de você encontrar, por exemplo, conhecimentos que
que falem diretamente com o empresário. Geralmente você só encontra cursos, conteúdo na internet focado no contador. Só nele, pelo menos nas minhas últimas pesquisas que eu fiz, eu só encontrei focado até o momento, conteúdo relacionado por fora, focado apenas no contador, falando na linguagem do contador. Entendo. Ainda sobre essa questão do inventário, o engraçado de a gente perceber que, na verdade, nem é uma questão somente da contabilidade em si, mas de controle interno do empresário. Não é? O que a gente vê é que muitos dos empresários que a gente tem hoje são empresários vindos de 10, 20, 30 anos atrás, onde a realidade era que a empresa, para poder existir, sobreviver e crescer, o empresário se preocupava apenas em comprar e vender. A organização era mínima. Porém, hoje é necessário que o empresário se preocupe em estudar marketing, em estudar contabilidade. Se ele não estudar marketing, por exemplo, os concorrentes dele acabam utilizando o marketing digital e vendendo muito mais que ele. Se o empresário de hoje não estudar contabilidade, acaba que ele acaba inserindo muitas informações incorretas no sistema, muitas dessas que até por questões de prestação de serviço, do que é declarado que vai prestar, não são encontradas na contabilidade e acabam passando para o fisco, ou até mesmo até humanamente impossível para o contador descobrir alguns desses erros, como por exemplo, já imaginou se todo contador, quando for importar os dados da empresa, ele tiver que conferir de produto por produto se o NCM está correto? Né? Então é muito complicado. É por isso que o empresário ele tem que fazer o papel de parceiro do contador hoje. A gente sabe que muitos escritórios de contabilidade cometem muitos erros, assim como existem profissionais de diversos setores, de diversas áreas que cometem muitos erros. Quem aqui não já viu mecânico fazendo serviço ruim, o que acaba danificando o veículo, médico que acabou fazendo uma cirurgia que não deveria ou esquecendo algum produto dentro do próprio paciente. Eu já vi reportagem no Fantástico, por exemplo, que o paciente chegou com a perna direita quebrada, fraturada, e ele acabou fazendo uma cirurgia na perna esquerda do paciente. Então, assim, erros acontecem e existem profissionais e profissionais. É tanto que é exatamente por isso que o empresário ele também deve entender mais de contabilidade, porque não fica só nas mãos do contador. E por exemplo, só dando um exemplo de um cliente nosso, que ele me perguntou: Everton, qual é a frequência ideal de eu contar o meu estoque para eu poder ajustar o meu estoque? Aí eu me lembro que eu disse: a frequência, basicamente quem diz é você. Porém, é importante lembrar que quanto maior a frequência, melhor, porque mais rápido você detecta erros, mais fácil de você corrigir esses erros. Tem uma empresa, por exemplo, que eu sei que ela faz a conferência dos estoques semanalmente. Toda semana ela conta todos os produtos, verifica se no programa, se no software que eles utilizam, a quantidade em estoque está exatamente igual à quantidade física. Se não tiver, eles vão averiguar, ver o que foi que aconteceu, o porquê do erro. E uma terceira dica que eu dou para você acrescentar, o terceiro ponto para você acrescentar nessa dica, é que você também verifique com a sua contabilidade qual o valor total do inventário. Então é sempre bom estar fazendo esse ajuste. Você pega do contador qual o valor total do inventário, você verifica se está igual ao seu sistema e você faz a contagem física para verificar se está igual no seu software. Jefferson, dentro dessa questão de inventário, de controle de informações, tem algum ponto que você gostaria de acrescentar que a gente acabou não falando? Bom, pode ocorrer de um empresário cadastrar no seu sistema, ou até o mesmo funcionário, caso ele tenha alguém para dar a entrada por ele nas notas fiscais, pode acontecer de cadastrar a nota com informações incorretas e, no caso, se for cadastrado com essas informações incorretas, na geração do arquivo do inventário também vai sair com essas informações.
E ao contador, quando o contador tentar importar o arquivo, pode ocorrer erros. E se por acaso o arquivo foi enviado com essas informações incorretas, pode ocorrer fiscalizações ou até mesmo multas. Pode acontecer também de esquecer de cadastrar alguma nota fiscal ou não cadastrar alguma nota fiscal por não saber que deveria cadastrar. Por exemplo, ele compra algum produto para o próprio uso da empresa e acaba não cadastrando essa nota, só que como foi comprado no CNPJ da empresa, essa nota ela também tem que constar no sistema. Não com informações de venda, mas, por exemplo, pode pegar com o contador uma informação e cadastrar essa nota no sistema como uso para a empresa, que também tem informações específicas para isso. Beleza, show de bola, Jefferson. Só lembrando também que caso você dê entrada numa nota fiscal e nesse processo de entrada você cadastre alguma mercadoria de forma incorreta, o problema vai acontecer durante o resto da vida, porque você não vai mudar as informações tributárias do produto a cada entrada que você der nessa mercadoria. O que acontece de fato é que se você cadastrou essa mercadoria com informações tributárias, informações de, por exemplo, CST, CSOSN, CST de IPI, de PIS, de COFINS, se você cadastrou essa mercadoria com esses códigos contábeis incorretos, cada venda que você fizer, você vai estar vendendo incorreto. Você pode pagar impostos incorretamente, tanto de menos quanto de mais. Então é muito importante você ter o cuidado em todo o cadastro dos seus produtos, em todo o cadastro do seu estoque, não somente nas quantidades, mas também em todas as outras informações que compõem os cadastros dos produtos. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com você também, antes de a gente terminar aqui esse vídeo, que é o fato de que durante muitos anos, antes mesmo de instalar programas nos nossos clientes, a gente sempre dava um treinamento em contabilidade, um treinamento básico, ensinando o que é CST, ensinando o que é CFOP, quando converter, como converter um CFOP de entrada. Por exemplo, você comprou uma mercadoria, nessa nota fiscal vem um CFOP de venda, porque ela representa, o XML representa a operação lá no teu fornecedor. Mas quando você for dar entrada, você tem que converter do CFOP de venda para o CFOP de compra, de forma que identifique exatamente a transação que você está fazendo. Você tem que converter CFOP, CST, CSOSN, você tem que verificar se o NCM está correto, são muitas informações. E muitos dos nossos clientes, eles entendiam, às vezes não entendiam direito, mas mesmo que entendessem, com o passar do tempo, eles começavam a ter dúvidas e eles perguntavam para a gente: onde é que tem um treinamento? Você pode nos dar treinamentos pessoalmente? E quanto ao Império Software, que é uma startup, uma empresa de desenvolvimento de software, a gente não podia dar treinamento. Esse foi um dos motivos que fez a gente criar e empreender de verdade, que é a gente entregar qualificação, cursos de qualificação para os empresários. E o primeiro curso de qualificação que a gente criou é a Formação em Informática Contábil, que é um curso que contém basicamente todo o conhecimento que a gente adquiriu durante 10 anos de praia aí no mercado e que envolvem tanto conhecimentos no que diz respeito à informática quanto à contabilidade fiscal básica. E se você é empresário ou empresária e você quer reduzir ao máximo a possibilidade de você levar multa por conta de falta de organização simples nas suas informações, como essa que a gente começou citando no início do vídeo, é importante que você se cadastre na lista de espera, para assim que abrirem novas vagas nessa turma, a gente te comunicar por e-mail. O link vai estar aqui abaixo desse vídeo, aqui na descrição, então clique, faça sua pré-inscrição, faça sua inscrição para a lista de espera o quanto antes, certo? Mais alguma coisa a acrescentar, galera? Beleza, então, por enquanto é isso, show de bola. Valeu, até mais, tchau, tchau.